O nosso objetivo hoje, nesta celebração de Natal, era justamente mostrar isso para você. Mostrar que é possível cantar a Bíblia Sagrada das mais diversas formas, maneiras, ritmos, e preservarmos esta fidelidade doutrinária, não só de pregar, mas também de cantar a Bíblia Sagrada. Então eu peço a você, como membro da igreja, que a partir de hoje ore e que possamos, dentro de um breve tempo, sermos uma igreja que teremos diversidade musical, como a que apresentamos aqui hoje à noite, diversidade musical, porém uma diversidade musical onde a Bíblia Sagrada é cantada. Amém? Onde a Bíblia Sagrada é cantada. Eu quero agradecer ao banda, sei que foi um grande desafio, para todos os nossos músicos, embora alguns estejam lá fora, mas fica o meu agradecimento, aos músicos, ao desafio que foi em se desdobrar para todos esses ritmos diferentes, mas isto era importante para que nós pudéssemos ver que podemos sim sermos não só uma igreja que prega a Bíblia, mas a partir do ano que vem sermos uma igreja que também canta a Bíblia. Amém? Seremos uma igreja que prega a Bíblia e seremos uma igreja que também canta a Bíblia Sagrada de maneira diversa, de maneira agradável, linda como foi hoje, mas cantando sempre a Bíblia Sagrada. Temos um desafio futuro para décadas, mas um dia Deus nos dará graça e nós iremos musicalizar todos os 150 salmos da Bíblia Sagrada. Amém? É uma grande tristeza isso. Nenhuma igreja no Brasil fez isso até hoje. Isso é uma grande tristeza. Por quê? E ninguém sabe responder o porquê. Mas nós teríamos essa felicidade de musicalizar os 150 salmos, transformar o hinário de salmos como o nosso hinário, tendo a alegria de cantar para Deus as músicas feitas pelo próprio Deus para a glória de Deus. Amém? Agora, os membros da nossa igreja, nosso posicionamento de rejeição a essas canções não é só por uma ortodoxia. Ninguém é inocente. Todos nós sabemos que, infelizmente, música hoje é feita não pensando em Deus. Ela é feita por mercado. Por isso que ela tem erros bíblicos. Por isso que ela tem erros teológicos. Ela é feita para venda. É isso que nós não queremos mais. É por isso que determinados cantores não cantam, não vão cantar e nunca irão cantar na nossa igreja. É por isso que em nossos eventos nunca serão convidados. Porque há músicas que, infelizmente, é para venda, é para mercado. E por isso possuem problemas bíblicos, teológicos. E nós queremos amadurecer como igreja. Queremos ser uma igreja que prega a Bíblia, queremos ser uma igreja que canta a Bíblia, por uma simples razão: cantar Bíblia, irmão, escute bem, não dá dinheiro. Amém? Cantar a Bíblia não dá dinheiro. Pregar o Evangelho não faz ninguém rico. É por isso que Jesus não ficou rico.
É por isso que nenhum dos apóstolos ficaram vivos. Porque pregar e denunciar o pecado, a condenação, o inferno, a necessidade de arrependimento, de novo nascimento, ninguém quer comprar para ouvir isso. Você quer comprar para ouvir que você é especial, que você é importante, que os seus sonhos são importantes. Isso você quer comprar. Mas comprar aquilo que diz que você precisa se arrepender, que você precisa mudar, aquilo que nós vamos pregar hoje. Comprar o que Jesus pregava e que dizia: arrependa-se, porque é chegado o reino dos céus. É evidente, ninguém compra isso. Há muita música boa, gente boa, cantando a Bíblia, que você não conhece, nunca ouviu falar, porque cantar a Bíblia não dá dinheiro para ninguém. Amém? Mas a gente não está aqui para vender música, e a gente não está aqui para fazer dinheiro. A gente está aqui para glorificar a Deus. Então, mesmo consciente, sabendo que cantar a Bíblia não dá dinheiro e pregar a Bíblia não dá dinheiro, a gente continua aprendendo Bíblia e a gente vai começar a cantar a Bíblia para a glória de Deus. Amém? Abra comigo a sua Bíblia. O Evangelho de Mateus, em seu capítulo 4, iremos ler dos versículos 13 ao versículo 17. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículos 13 ao versículo 17, diz assim: E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esse texto do Evangelho de Mateus, ele faz alusão a um texto, a uma profecia de Isaías, capítulo 9. Por isso que Mateus registrou dizendo: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Em Isaías capítulo 9, veremos que a descrição, a profecia vai além e torna-se uma mensagem natalícia, torna-se uma mensagem de Natal. Por isso eu vou convidar que você leia comigo Isaías capítulo 9, versículos 2 a 7, para que possamos entender o que Mateus está dizendo, a qual profecia Mateus está se referindo. Embora Mateus esteja falando da mudança que Jesus faz de Nazaré para Cafarnaum, para cumprir-se a profecia de Isaías, o texto de Isaías é um pouco mais extenso, e eu quero ler com você, para que entendamos de uma maneira mais plena o que Isaías estava dizendo e que foi citado por Mateus. Eu vou então redizer o que Mateus falou
e prosseguir. Isaías 9, 2 a 7 diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o bordão do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque todo calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo manto revolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? É disto que Mateus está falando. Mateus não está falando apenas de uma mudança. Mateus está falando do prenúncio, do cumprimento de uma profecia, do nascimento, do advento, porque isso é Natal. Natal é oriundo de natalício. Natal e natalício significam nascimento. Quando falamos uns aos outros Feliz Natal, estamos na verdade desejando um feliz nascimento. Isto é Feliz Natal. E quando escolhemos o tema, o Natal escondido, escolhemos o tema por celebrarmos o Natal sem nascimento. O Natal escondido é isso. Desejarmos uns aos outros um Feliz Natal, celebrarmos em nossas famílias um Feliz Natal, mas um Feliz Natal em que não há nascimento. Um Natal sem nascimento não é então o quê? Não é Natal. Se Natal significa nascimento e Feliz Natal significa feliz nascimento, Natal sem celebração do nascimento não é Natal. E é esta a realidade, infelizmente, que nós vivemos. É claro que nós sabemos, nesta época às vezes é tão pouco, alguns documentários ou alguns artigos que escrevem na internet dizendo: olha, Jesus não nasceu no dia 25. Todo mundo sabe, todo teólogo sabe, todo historiador sabe. É claro que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. É claro que todo estudioso da Bíblia sabe que Jesus nasceu entre os meses de março e outubro, os meses quentes na Palestina, que fazem alusão a Lucas capítulo 2, que justificaria porque que os pastores estavam com as ovelhas no campo, dormindo no campo, devido às noites quentes. É evidente, portanto, e todos sabem, que não é dezembro, em um mês de inverno, que Jesus teria nascido, porque no inverno, os pastores de Belém não estariam com as suas ovelhas em uma noite, num campo descoberto. Todos nós sabemos, todos os estudiosos da Bíblia sabem por que do dia 25.
Todos nós sabemos que em Roma havia uma grande festa chamada de Saturnália, celebração ao deus Saturno, celebração à divindade agrícola no panteão romano, que era Saturno. Todos nós sabemos que fora de Roma havia a celebração do Sol Invictus, o início do inverno, em que era marcado por uma celebração ao Deus Sol, pedindo ao Sol um inverno ameno e o alvorecer, o ressuscitar de um sol vigoroso após o inverno. E tudo isso não torna o Natal uma festa pagã, ao contrário, porque muitos de vocês estão ouvindo pela primeira vez a questão da Saturnália. Muitos de vocês estão ouvindo pela primeira vez a celebração do Sol Invicto fora do mundo romano. E esta é a grande prova de que a igreja fez o que tinha que fazer. A igreja baniu da história da consciência do mundo a idolatria do sol. Por isso que nenhum dos senhores, tendo nascido no século XXI, sabe o que é Saturnália, sabe o que é celebração do Sol Invicto, mas todos sabem o que é Natal. Todos sabem o que é nascimento de Jesus. A igreja, de maneira proposital e assertiva, retirou a celebração idólatra e pagã do sol para apregoar Malaquias capítulo 2. Ele é o sol da justiça. João capítulo 1. Nele está a luz do mundo. E nós somos provas disso. Provas. Os nossos filhos, a geração que vem, é prova da eficácia do Evangelho. Pergunte para o seu filho: filhinho, sabe o que é Saturnália? Filhinho, sabe o que é Sol Invicto? Celebração do Sol Invicto. E Natal, sabe o que é Natal? Então, quando eu vejo algum site ou algum documentário, isso é bobo. Dizer que o Natal é uma festa pagã, ao contrário. O Natal removeu uma celebração que era do mundo. O sol era celebrado no mundo todo. Na Saturnália em Roma e nos países romanizados. O Sol Invicto nas demais regiões aonde não eram romanizados. E o Evangelho baniu o sol e a adoração ao sol e a idolatria do sol. E hoje, 2000 anos depois, ninguém sequer conhece a história da idolatria, de celebração ou de cerimoniais em torno do sol. Porém, nós nos deparamos com um outro desafio. O desafio agora de não deixar que o Natal deixe de ser Natal. O nascimento não pode sair do Natal. Porque é isso que é Natal. Seja na minha casa, seja na minha igreja, seja onde eu for, eu preciso saber, eu preciso ensinar, porque é isso que Natal significa, é nascimento. E quando eu digo a você, Feliz Natal, eu desejo um feliz nascimento, sim, eu celebro o nascimento de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então eu digo, Feliz Natal, grande felicidade pelo nascimento do Cristo, nosso Senhor. Amém? É isso que significa Feliz Natal, felicidade, alegria pelo nascimento, pelo nascido, por aquele que nasceu, por aquele que Mateus disse sobre Isaías e que Isaías profetizou, que um filho nasceu, um filho se nos deu. É este filho,
Este filho que nasce numa razão muito clara, e eu vou nesta manhã pregar em Mateus capítulo 4, versículo 13, porque nós não teremos tempo de pregar até Isaías 9, então falei só a primeira parte do sermão, só Mateus capítulo 4. Um filho que nasce, um Natal que acontece por uma razão. Por que Jesus nasce? Por que um filho nos foi dado? Por que um filho se nos deu? Por que a Virgem concebeu? Por quê? E Deus responde em Isaías 9. E Mateus 4 reafirma por que isso aconteceu. E ele responde dizendo: porque o povo estava assentado em trevas. Porque os que estavam assentados em trevas estavam em regiões de sombra da morte. O Natal, portanto, não é apenas o nascimento, mas é o nascimento que se deu porque nós, sem esta criança que nasceu, estávamos em trevas, estávamos em escuridão. É por isso que ele nasceu. E não só estávamos no passado, mas permanecem no presente, enquanto por esta luz não forem alcançados. Há um texto que nós sempre lemos, e eu de maneira proposital repito e repito sempre, para que a igreja memorize. Abra comigo então a sua Bíblia, Efésios capítulo 2. É desta escuridão, é esta sombra da morte que Isaías falou. É esta escuridão, é essa sombra da morte que Mateus falou. Efésios capítulo 2. Uma escuridão que não foi só no passado. Uma escuridão e uma sombra de morte que não foi apenas no passado. Efésios 2 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ponto. Todo aquele que pelo Evangelho não for alcançado, todo aquele que pela luz do Cristo não for iluminado, está morto em seus pecados. Está nas palavras de Mateus e de Isaías, na sombra da morte, assentado em escuridão. Escuridão que o impede de compreender, de ver. Por isso disse Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, porque não estão libertos. Conhecerão porque ainda não conhecem, vivem em escuridão, assentados na sombra da morte. E esta escuridão, esta sombra da morte permanece até o dia que a luz brilhar. Até o dia que o Evangelho alcançar. Porque enquanto o Evangelho não alcançar e a luz não brilhar, enquanto ele, como diz aqui no versículo, não der vida, enquanto ele não der vida, estamos mortos em nossos pecados.
auxiliamos, estendemos a mão, mas entendemos perfeitamente por que algumas pessoas, por mais que pregamos, não entendem o Evangelho. Estão mortos. Por mais que tragamos a igreja e tentemos mostrar a luz do sol da justiça, estão mortos. Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 1, veja o que acontece quando alguém ainda não é alcançado pela luz do Evangelho. João capítulo 1. Versículo 10 diz assim: o Verbo estava no mundo. João capítulo 1, versículo 10. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo o quê? Não conheceu. E não conheceu por quê? Porque não viram Jesus, filho de Maria e José? Não viram? Não ouviram o que ele pregou? Por que não o conheceram? Não conseguiam ver ele pregando em Jerusalém, na Galileia, em Nazaré? Por que não o conheceram? Porque estavam o quê? Mortos. Por isso que vendo não viam, ouvindo não ouviam, conhecendo não o conheciam, porque estavam mortos. Versículo 4: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 8: ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina todo o homem. Se a luz de Cristo não iluminar, permanece morto. Agora volta comigo em Efésios 2, para a gente continuar entendendo o que é estar na sombra da morte, o que é viver assentado nas trevas, segundo a palavra de Mateus capítulo 4. Nós havíamos lido o versículo 1. Vamos ler então agora a sequência do versículo de Efésios 2 e 2. Então 1 dizia: e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Versículos 2: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera, atua nos filhos da desobediência. Uma desobediência que é natural, inata, inerente, faz parte da natureza. Uma desobediência que é uma expressão daquele que está o quê? Morto. É isso que a Bíblia está dizendo. Esta desobediência a Deus, à palavra de Deus, esta incapacidade de amá-lo e servi-lo, é o resultante de estar morto. A morte se expressa na inerência
consequência dessa desobediência, e uma desobediência que agrava-se no versículo 3 de Efésios. Efésios 3 diz assim: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos do quê? Da ira. A ira de quem, irmãos? De Deus. Mortos, desobedientes e filhos da ira. Você pode, ou as pessoas podem se chamar de filhos de Deus. Porém a Bíblia diz que aqueles que estão mortos nos seus pecados, cuja desobediência é inerente, são filhos do quê? Pode falar, não, está escrito. São filhos do quê? Da ira. Agora eu te pergunto, isso vende? Alguém compra para ouvir isso? E se você cantar isso, alguém vai comprar um CD? Alguém vai comprar uma música para ouvir isso? Você entende então porque a música não pode cantar a Bíblia Sagrada? Ninguém vai comprar para ouvir isso. Por isso que música não pode cantar a Bíblia. Se cantar a Bíblia, a gravadora vai falir. Se cantar a Bíblia, a banda vai falir. Você vai cantar para o povo dizendo que se Deus não lhes der vida, eles estão mortos? Você vai cantar para as pessoas dizendo que a desobediência dele é fruto do estado de morte em que ele se encontra? Você vai cantar para ele dizendo, você pode até se considerar filho de Deus, mas a Bíblia chama você de filho da ira? Não, se você cantar isso, você não vai vender. Então é mentira, mas você tem que cantar que ele é importante, que ele é precioso, que ele é singular, de que Deus pensava nele antes da criação do mundo, de que ele é uma joia rara do Senhor. Porque se não for assim, não vai vender, irmão. Mas infelizmente, quer você, quer eu, quer gostemos ou não, é isso que está na Bíblia. A Bíblia está dizendo, se Deus não lhe der vida, você está morto. Sabe como você sabe que você está morto? A sua desobediência. A sua constante desobediência, inerente à sua natureza, sinaliza o seu estado de morte. E esta desobediência, inerente à sua morte, te faz filho da ira de Deus. É por isso que Jesus nasce. É por isso. Ele nasce não é para melhorar o mundo. Ele nasce não é para trazer uma boa mensagem de amor e de fraternidade. Ele não nasce para nos transmitir uma mensagem de solidariedade. Ele nasce para salvar um mundo morto, desobediente e filhos da ira de Deus. É por isso que falamos Feliz Natal, bendito nascimento, porque estávamos mortos. Feliz Natal, alegre nascimento, porque éramos filhos da desobediência. Feliz Natal, bendito nascimento, porque éramos filhos da ira, mas a luz brilhou sobre aqueles que estavam assentados na sombra e na morte. Amém? Isso é Natal. Isso é Natal. Há uma boa ilustração do que temos hoje de Natal. O Natal é marcado pelas muitas luzes. Então nunca se esqueça. Cada luz que você vê à noite acesa em qualquer lugar, em qualquer praça, em qualquer árvore, em qualquer shopping, lembre-se disso. O mundo
é a escuridão. E Cristo é a única luz que brilha em um mundo morto, desobediente e debaixo da ira de Deus. Ele é a única luz que brilha. Ele é a luz do mundo. E Mateus então prossegue dizendo que Jesus, ao ser esta luz que brilhou àqueles que estavam assentados em regiões de trevas e morte, iniciou pregando. E o versículo 17 de Mateus 4 diz que ele pregava assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Qual é a primeira palavra então que Jesus iniciou a sua pregação? Arrependei-vos. A gente tem um conceito de arrepender-se, um conceito de língua portuguesa de arrepender-se. Arrepender-se, em nosso conceito de língua portuguesa, é o sentimento de contrição, de quebrantamento diante do erro, o desejo de reparar o erro. Isto é arrependimento. É curioso, entretanto, que há uma palavra grega que tem um grande conceito teológico e que muitos leitores de Bíblia conhecem, que é a palavra metanoia. E essa palavra metanoia é a palavra que Jesus usou nesse texto. O que Jesus pregou em Mateus 4,17 foi metanoia. É essa palavra grega. E metanoia é muito mais do que esse nosso conceito aportuguesado de arrependimento. Metanoia é a transformação da vida a partir da sua mente. Isso é metanoia. Você pegar um dicionário grego e procurar a palavra metanoia, literalmente o dicionário grego trará o seguinte conceito: mudar um modo de vida em razão de uma mudança de psique, de pensamento. Quando Jesus, então, que é a luz que brilha nas trevas, começou a pregar, a palavra que ele usava e que foi registrada em Mateus foi metanoia. Metanoia, porque é chegado o reino dos céus, quer dizer, mude a sua forma de pensar. Mude a sua forma de pensar, porque o reino de Deus chegou. É isso que Jesus estava dizendo. A pregação de Jesus é esta: mude a sua forma de pensar. Mude a sua forma de ver as coisas. Mude a sua forma de ver o mundo. Mude a sua cabeça, porque o reino de Deus chegou. Mude. Eu vou citar um conceito teológico já trabalhado pelo apóstolo Paulo. Paulo pega a palavra metanoia, a palavra de Cristo, a pregação de Jesus, e Paulo agora desenvolve teologicamente, biblicamente, ele conceitua a palavra metanoia. Então abra comigo a sua Bíblia em Romanos 12:2. Romanos 12:2 é a palavra metanoia trabalhada, desenvolvida teologicamente, trabalhada pelo apóstolo Paulo. Romanos 12:2 diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Você não pode ser igual ao mundo. Você não pode parecer com o mundo, ter o jeito do mundo, ter os valores, ter a cabeça do mundo. Tem que mudar a cabeça, Paulo está dizendo. Está escrito de um jeito bonito, não é? Um jeito elegante,
transformados pela renovação do vosso entendimento. Isso que ele está falando não dá para seguir a Cristo com a cabeça que você tinha. Você tem que mudar a sua cabeça. Você entendeu então por que o Evangelho vem? Por que a fé vem pelo? Quando você ouve alguma coisa, o que você ouve vai para cá ou vai para cá? Para onde vai o que você ouve? Isso. Por isso que a fé vem pelo? Porque aquilo que você ouve vem para cá. É aqui que tem que mudar. É aqui que tem que mudar. Quando Jesus dizia, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, ele estava dizendo, muda a sua cabeça, muda a sua forma de pensar, metanoia, muda, porque o reino dos céus chegou. A fé vem pelo ouvir, para mudar a sua forma de pensar, para que você possa ler a Bíblia. E ler a Bíblia para quê, irmão? Para mudar a cabeça. Você não lê a Bíblia só para pregar. Você lê a Bíblia para mudar a cabeça, mudar a sua forma de pensar, mudar a sua forma de ver as coisas. É para isso o Evangelho, é para isso que lê a Bíblia, é para isso que prega a Bíblia, é por isso que nós estamos insistindo que tem até que cantar a Bíblia. Só por uma devoção, por um ritualismo, por um cerimonial, não. É para mudar a cabeça. Para ver se, ouvindo a pregação, para ver se cantando a Bíblia, a cabeça muda. Porque, infelizmente, tem gente que vem na igreja 10 anos, 20 anos com a mesma cabeça. Ainda está morto em seus pecados. Ainda está morto. E olha que loucura isso, irmão. Olha que loucura. Jesus pregando. Isso que eu estou falando para você não é uma questão de interpretação. Pega a Bíblia em grego. Abre lá Mateus 4,17. Você consegue até na internet. Baixa a Bíblia em grego, Mateus 4,17, e lê lá, está escrito metanoia. Não tem o que falar, não tem o que dizer. É isso que Jesus estava falando. Não é uma questão de interpretação. É isso que estava escrito no texto original. É metanoia e ponto final. É esse o texto original. Ponto final. Então não, mas pastor, não é uma questão eu penso assim, eu acho, não é, eu acho. É o que está no texto original. É metanoia e ponto final. Um Cristo, portanto, que vem e prega a metanoia, a mudança de um arrependimento pela forma de pensar. Nasce uma igreja que não é de pensamento, é de sensações. Afinal, dizem para você na igreja que você precisa Você não precisa pensar. Você precisa Você entende a grande diferença? Metanoia não é sentir, metanoia é. Mas dizem na igreja que você precisa sentir. Então eu lhe digo, é o mesmo evangelho que está sendo pregado? É o mesmo que o Cristo falou? Se Jesus falou metanoia, a vida que muda pela transformação do pensamento, que igreja é essa que me ensina que eu tenho que sentir? Não estão pregando a mesma coisa. Não é o mesmo evangelho que prega. Por isso que somos a igreja ou a espiritualidade dos arrepios, do calorzinho na barriga, no peito. Foi bom sentir aqui, ó. Tá vendo? Arrepiou. É Deus. Eu entendo a sua inocência, irmão. Mas me desculpe.
Você aprendeu errado. Amém? E dê graças a Deus por estar aprendendo certo. Amém? Errar todo mundo erra. Eu também já fui assim. Eu não nasci sabendo. Eu também já passei por toda essa escola de erros e de acertos. Eu também passei por isso. Eu amo os pastores que me discipularam, mas coitadinho dos meus pastores. Eles mal sabiam o português, quanto mais sabiam do tal de metanoia. Eu amo, alguns deles são meus parentes. Eu respeito o temor de Deus e tenho reverência por eles. E eu sei que eles não fizeram mais por mim porque eles não sabiam. Tenho por eles o que? Respeito. Tenho por eles o que? Reverência. Mas tenho que dizer que não está o quê? Não está certo. Por mais que eu ame você, eu não vou concordar te vendo escrever passarinho com C cedilha. Por mais que eu goste de você. Por mais que eu tenha carinho por você, por mais que você seja uma pessoa amada por mim, se eu ver você escrevendo passarinho com C cedilha e você perguntar, tá certo? Eu vou falar para você, tá errado. Passarinho com 2 S. É isso que eu estou dizendo. Não estamos colocando em julgamento a fidelidade, a sinceridade, a honestidade. Mas tem coisa que não sabe. E tem coisa que a gente tem que aprender. E tem coisa que a gente tem que avançar. E é isso que a gente está vendo e está entendendo. Quando Jesus pregava, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, ele não estava falando de sentir. Ele estava falando de pensar. Quando Paulo escreveu em Romanos 12, ele escreveu 12, eu não li, mas 12:1 está escrito assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto culto com metanoia. Evangelho é metanoia. O culto é com metanoia. E porque o culto é racional, versículo 2 ele diz: e não vos amoldeis ao mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, porque só assim podereis experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Você pode glorificar a Deus por isso, pode adorar. Você entende por que está tanta gente perdida na igreja? Entende por que tanta gente perdida na igreja? Entende por que tem tanta gente com Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja, mas mais perdido do que cego em tiroteio? Não entende nada que está acontecendo na sua vida, as lutas, não sabe nada, perdido, cego, vivendo conflitos terríveis consigo mesmo, conflitos no seu casamento, na sua família, nos seus filhos, nos seus negócios, indo para a igreja por um ato assim que às vezes nem ele sabe porque, às vezes ele se pega pensando, por que ele vai para a igreja? Perdido, cego, indo para a igreja cego. Por quê? Por quê? Porque infelizmente, não recebeu o evangelho de metanoia, de transformação de entendimento, de leitura da Bíblia para mudar a cabeça, de leitura da Bíblia
não é para pregar, é para mudar a forma de pensar, de ver a vida, de ver o esposo, a esposa, os negócios, as relações, de entender a vida, metanoia, transformação, vir à igreja para ouvir, aprender, ter a cabeça mudada, transformada pelo Evangelho. Vem para o Evangelho de sensação, irmão, de arrepio, de calorzinho na barriga, no peito, de tremedeira, e vive perdido, cego, não entende nem os seus conflitos da sua vida, não entende nem o porquê das suas crises, e isso é muito triste, porque parece que ainda continua sentado nas trevas, do jeito que está Mateus 4, ainda está sentado na sombra e morte. Parece que a luz não brilhou, a luz não raiou, porque, irmão, quando a luz brilha, imagina você no caminho escuro, aí brilha uma luz, você consegue ver para onde você está indo quando a luz brilha? Você consegue ver o que está ao seu redor quando a luz está brilhando? Você agora está perdido sem saber para onde você está indo se a luz está brilhando? Então, irmão, você está perdido porque está escuridão ainda. Não está entendendo nada. Agora escute o que eu vou lhe falar. Nem quando a gente está preso e açoitado, quando se tem metanoia, fica perdido, irmão. Paulo não estava perdido como Silas dentro da cela em Filipos. Não estava perdido. Estava orando e cantando, porque ele sabia o que Deus tinha, o que Deus queria, a direção que Deus tinha, como que Deus queria, o que era a vontade de Deus. Eu preguei aqui no texto de Filipenses, Paulo preso e escrevendo para Filipos e dizendo: não vos preocupeis, não fiqueis ansiosos por coisa alguma, antes tudo seja conhecido com orações e súplicas diante do Senhor. Ele não está perdido. Ele vai morrer, ele vai ser decapitado, mas ele não está perdido. Ele sabe de onde vem, para onde vai, a vontade de Deus, o querer de Deus, porque a luz brilha, a graça do Senhor brilha, e talvez nesta manhã o Natal precise brilhar para você hoje. Amém? Talvez este Natal precisa brilhar na tua vida hoje. A luz precisa brilhar. Escute o que eu vou dizer. Enquanto você ficar nessa vida de arrepios e de sensações, eu vou falar para quem não vai falar nome. A Marcela sabe, que trabalha com a gente lá na delegacia. Falei para a Marcela, aconselhava, explicava, a pessoa insistia em viver de revelações, profecias, arrepios. Eu falei para a Marcela, antes de acontecer, sabe o que vai acontecer com ela, Marcela? Ela vai fazer isso, até o momento que daqui a pouco ela vai desviar da igreja e não vai estar mais em lugar nenhum. O que aconteceu hoje, Marcela? Entende? Falei isso para a Marcela lá no ambiente de trabalho. Você procura mostrar o caminho, a pessoa quer viver o evangelho sensitivo, só que isso é um jogo de cartas marcadas, é uma questão de tempo para ela se afastar, para ela se frustrar com as visões, para ela se frustrar com as sensações. Eu não estou dizendo que não haja na Bíblia visões, ou que não haja profecias. O que eu estou dizendo é que, em primeiro lugar, evangelho é metanoia.
Primeiro lugar é transformação da forma de pensar. Por isso Jesus não chegou profetizando, ele não chegou revelando, ele chegou pregando metanoia, porque é chegado o reino dos céus. Agora, quando inverte essa ordem e você despreza o evangelho, a metanoia, para abraçar os sentidos, é isso que acontece. Eu falei porque Deus me revelou? Não, irmão, porque eu, ao longo de mais de 20 anos de pastor, estou cansado de ver isso. É sempre assim. Falei para Marcela, pode esperar, daqui a um tempo ela vai sair da igreja, não vai acreditar em mais nada, e hoje ela fica para Marcela lá, ai Marcela, eu já não acredito em mais nada, não sei mais no que eu acredito. É assim. Se não mudar aqui, metanoia, isso é arrepender-se. Se não mudar aqui, bem dizia a minha mãe, que dizia que alguém dizia: quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Minha mãe falava. Vamos nos colocar aí. Cabeça não pensa, corpo padece. Se não muda a cabeça, se não tem metanoia, transformação do vosso entendimento. Por isso que eu insisto como pastor em pregar palavra para você. É metanoia. Por isso que eu insisto em ensinar Bíblia para você. É metanoia. Nós teremos uma mudança na forma de pregação a partir de janeiro. Eu vou explicar na ceia de janeiro. Sermão expositivo. Para que eu vou fazer sermão expositivo? Para te ensinar melhor Bíblia, para você aprender melhor a cada pregação. É metanoia. Por que nós hoje estamos mudando a nossa forma de cantar para cantar Bíblia? É metanoia. É porque é somente assim que teremos firmeza de evangelho, firmeza de coração, firmeza de palavra, firmeza de transformação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Entendo o que eu vou lhe dizer, irmão, mas é metanoia. Você consegue imaginar Jesus pregando no Sermão do Monte? Aquelas belíssimas palavras: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. E você consegue imaginar que lá naquele sermão tinha um monte de gente pulando, correndo, subindo o monte? Era isso que acontecia? Era assim? Jesus pregando, João correndo para lá, Pedro descendo para cá. Era assim? Tiago gritando do outro lado. Era assim? Ou era a metanoia? Mudança na forma de pensamento. Ou era a metanoia? Transformação na forma de pensamento. Tem um momento das línguas que se manifestam em Atos 2. Tem um momento, como diz Coríntios 14, da ordem e decência. Mas tem que ter metanoia. O Evangelho transformando a forma de pensar. E aí sim, o Evangelho que muda a mente traz emoção à alma e ao coração. O coração chora por entender a palavra de Deus. A alma chora por compreender os ensinamentos de Jesus, mas ouviu, entendeu, metanoia, transformação, e foi cheio do Espírito. Por isso temos que
ser uma igreja que prega a Bíblia, que canta a Bíblia, que incentiva a leitura da Bíblia, porque é assim que Jesus pregava. Não era apenas arrependei-vos, era metanoia. Transforme a sua vida a partir do vosso pensamento, transforme a sua forma de viver a partir da sua maneira de pensar. Paulo pregando e dizendo: transformação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Feche comigo os teus olhos agora. Nós vamos orar e você vai dizer: enche-me, Senhor, enche-me da tua palavra, enche-me do teu Espírito, transforma a minha forma de pensar pela tua palavra, Senhor, transforma a minha forma de ver a vida pelo teu Evangelho, transforma, muda nesta manhã, muda os nossos cânticos para que cantemos a tua palavra, muda, Senhor, para que cada pregação seja a pregação da tua palavra. Não queremos histórias, não queremos contos, não queremos piadas, não queremos historinhas, queremos Bíblia Sagrada, queremos cantar a Bíblia, ler a Bíblia, aprender a Bíblia, ouvir metanoia de Deus, o Evangelho que muda a mente, o Evangelho que transforma pensamento, que traz mudança à vida, que choramos sim, que cantamos sim, nos emocionamos sim, falamos em línguas, em dons espirituais sim, mas porque a mente foi transformada, o pensamento